passa, como cristãos, nós temos estado a enfrentar muitas situações, muitas questões na vida e que, na verdade, nós precisamos de uma orientação, nós precisamos daquilo que é o caminho, aquilo que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gostava que os irmãos pudessem me acompanhar a fazermos a leitura da palavra no Evangelho segundo escreveu São João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16, e vamos ler o versículo de número 33. Acredito ser o suficiente para então fazermos essa leitura da palavra do Senhor. João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Repito, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oremos, queridos irmãos e irmãs. Pai, nós te agradecemos, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Reconhecemos, ó Pai, que sem ti nós não somos nada e nenhum passo, Senhor, conseguimos dar, Pai querido, porque tu és o Alfa e o Ômega, Senhor, tu és o nosso Deus, o Deus que nos deu vida, o Deus que nos deu saúde, o Deus que nos protege todos os dias da nossa vida. Pai, essa é a nossa confiança. Por isso, Deus, nós temos força, Senhor, nós temos saúde, tudo graças a Ti, Pai querido. Senhor, meu Pai, aonde minha voz está chegando nesta noite, Senhor, que esta casa, Senhor, que este lugar seja abençoado, meu Pai, no nome de Cristo Jesus, Senhor. Que a Tua palavra, meu Deus, seja como bálsamo, Senhor, que a Tua palavra chegue, meu Pai, nos ouvidos, nessas casas, Senhor, como se fossem os Teus anjos, meu Pai, chegando. Senhor, no nome de Jesus, nós te imploramos, nós te pedimos, porque Tu és o nosso Deus, a quem nós confiamos todos os dias da minha vida, todos os dias das nossas vidas. Usa-me, Pai, como Teu instrumento nas Tuas mãos para falar para o Teu povo, Senhor, que precisa ouvir a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, vencendo as aflições ou vencendo aflições com bom ânimo. Eu tenho dito, meus amados e amadas no Senhor, que uma coisa boa, boa mesmo para o é esse Jesus nos apresentar a sua palavra, é esse Jesus falar para nós, é esse Jesus nos mostrar o caminho. Porque se Jesus não nos mostrasse o caminho, nós teríamos muitas dificuldades para enfrentar o mundo. Aliás, muitos deveriam correr em sítios escuros para terem a solução daquilo que têm enfrentado na vida. Porque cada um na vida tem enfrentado várias situações. Hoje, por exemplo, eu me deparei, enquanto conduzia, me deparei com um acidente um acidente terrível mesmo. Hoje, por exemplo, aonde eu fui no encontro, houve trocas de palavra. Hoje, por exemplo, recebi informações de pessoas que perderam pessoas tão queridas na sua família, nas suas casas, perderam amigos. Hoje por hoje, meus amados, quando a gente sai para as ruas, aqui por Luanda, aqui pela nossa cidade do Quilamba, nós nos deparamos com pessoas que não estão a comer no lixo, ou seja, eles estão a comer dentro do lixo, estão a comer lixo nos contentores, pessoas a comerem, a se alimentarem ali. Hoje por hoje, meus irmãos, quando a gente vai para os hospitais, a gente vê várias pessoas doentes, aflitas, gemendo de dores.
Hoje por hoje, meus irmãos, até dentro das igrejas, nós conseguimos ouvir testemunho de pessoas que foram aplicadas talas, pessoas que estavam bem, mas o irmão da igreja criou uma inveja, foi buscar feitiço, feitiçaria, e estão se aplicando tala, os pés estão ficando podres, as mãos estão ficando podres. Hoje por hoje, mesmo dentro da igreja, você vê pessoas a invejarem outras pessoas. Por quê? Porque o outro irmão tem um bom carro, você não tem carro, e acabam invejando as outras pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, mas uma coisa boa, de tudo isso que a gente passa na vida, de tantos esses problemas, tantas aflições, Jesus vem com a sua palavra, dizendo que no mundo tereis aflições, no mundo tereis problema, no mundo vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, você vai enfrentar momentos difíceis, meus irmãos. E eu aqui vejo, segundo o Evangelho, vejo que Jesus fala para os seus discípulos, porque Jesus tinha uma visão, não é? Jesus conseguia perceber das coisas que poderiam acontecer na vida de cada discípulo, na vida de cada cristão. O que Jesus faz? Jesus chama os seus discípulos, Jesus chama os seus para poder falar para eles. Para quê e por quê? Para que eles pudessem ficar preparados diante das circunstâncias. Talvez não era naquele momento, mas eram as coisas que deviam acontecer depois na vida de cada cristão. E isso tem acontecido muito conosco hoje, no nosso dia a dia. Quem não passa por uma doença? Quem não passa, meu irmão e minha irmã, por um momento que às vezes é despedido no seu lugar de trabalho? Quem não passa por um momento que às vezes na escola, na universidade, você não está tendo bons resultados? Quem não passa por perseguições hoje na vida? E Jesus está nos dizendo assim, olha, tenho-vos dito isso para que imitem as paz. Quer dizer, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, Jesus está dizendo que para que nele nós tenhamos paz. Isso significa dizer que a nossa paz vem de Jesus. Por quê? Porque o homem falha. O homem a quem nós confiamos demais, esse homem a quem nós confiamos demais, é que acaba nos traindo. Como pastor, eu tenho testemunho de pessoas, de irmãs que saíram e foram contar o seu testemunho para as outras amigas, dizendo, amiga, a minha situação é essa, na minha casa o meu marido está assim, 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 e no fim de tudo a amiga aconselha tão mal a sua amiga, e depois a amiga acaba se separando do seu marido. Conclusão, no fim de tudo, conseguimos perceber que essa amiga depois acaba se envolvendo com o marido desta pessoa. Então, Jesus está nos dizer que ele é a fonte, ele é a paz, que emitem as paz, quer dizer que a paz é Jesus. Jesus está nos dizendo o quê? Que no mundo nós passaríamos por aflições, no mundo nós passaríamos por momentos difíceis, mas Jesus está nos acalmando, Jesus está nos dando um chá, Jesus está nos dando, está nos acariciando, Jesus está nos mostrando das coisas que deviam estar a acontecer com o seu povo, vencendo aflições com bom ânimo. Jesus nos ensina que precisamos, primeiramente, como cristão, ter paz. E essa paz nós só vamos conseguir se nós estivermos com quem? Com Jesus, porque Ele é a paz. Ele mesmo diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele, Jesus. Porque o mundo vai nos decepcionar, nosso pai vai nos decepcionar, nossa mãe, nossos amigos, nossos colegas. Mas Jesus está nos dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Vencendo aflições com bom ânimo, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter fé. Porque a verdade é que muitos, quando aparecem os momentos difíceis na vida, perdem logo a fé. Perdem logo a fé.
Você às vezes conhece que essa pessoa era uma pessoa que adorava, era uma pessoa que buscava, mas quando os momentos difíceis começaram a acontecer na sua vida, o irmão perdeu logo a fé. Quero dizer, meu irmão e minha irmã, a fé nos dá confiança para sustentar as nossas forças. Diz Hebreus capítulo 3, versículo 14. A fé nos dá confiança a quem nós temos crido, a quem nós decidimos seguir, a quem nós decidimos aceitar, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E eu aqui trago, meus irmãos e minhas irmãs, o exemplo de Gideão, que diante dos seus inimigos, ele aplicou a sua fé em Deus, confiança em Deus. Que diante desses inimigos, eu posso sair vitoriosa, eu posso sair vitorioso. A fé que nos faz fazer o quê? Mover montanha. A fé, essa palavra que tem apenas 2 letras, fé, que é uma palavra poderosa. Se nós queremos vencer as aflições das nossas vidas, meus irmãos, nós precisamos vencê-las com fé. Fé em quem? Em Jesus, que Jesus está no comando da nossa vida. Quantas pessoas, meus irmãos e irmãs, que um tempo pensaram que não poderiam sair da situação em que estavam passando na vida. Mas quando aplicaram a fé, quando elas aprenderam a confiar mais em Deus, quando elas começaram a aprender que falando com Deus você pode tudo, porque diz a sua palavra, que o Senhor mesmo nos convida a fazer o quê? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu nunca viste. Quando nós aprendemos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a ter bom ânimo, a ter fé e a confiar em Jesus, nós conseguimos sentir no fim de tudo que nós somos mais do que vencedores. Pois que o apóstolo Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Cristo. Mas quando o apóstolo Paulo falava isso, não significa dizer que o apóstolo Paulo não passava por momentos difíceis. Ele passava por momentos difíceis, por situações difíceis, mas ele sabia confiar em Deus. Saber que Deus está no comando da nossa vida. Saber que Deus está no comando do problema. Eu conto sempre uma história muito curta, deixa partilhar aqui com meu irmão e a minha irmã. Certa vez, um menino que viajava de um país para o outro, de um avião, e durante a caminhada ou durante o voo, ele percebeu, ou seja, chegou numa área onde havia muita turbulência. Todos os mais velhos estavam preocupados porque o avião poderia cair. Todos os mais velhos estavam preocupados, tinham medo que eles deveriam morrer. Mas esse adolescente estava no seu lugar, todo ele calminho, todo ele mais sereno. E um dos senhores foi para ele e perguntou para ele: "Ô menino, me diz uma coisa, por que você está assim? Você não tem medo de morrer? Se o avião está prestes a cair?" E ele disse: "Não, eu não tenho medo, porque eu sei quem está pilotando este avião." E perguntaram para ele: "Quem está pilotando esse avião?" Ele disse: "Quem está pilotando esse avião é o meu pai." Quando procuraram saber quem é o pai dele, ele disse: "Não, não é o meu pai carnal, é o meu pai espiritual que me deu vida. É Deus que está pilotando o avião. Então eu tenho confiança que Deus está no comando deste avião. E se Deus está no comando desse avião, nós somos mais do que vencedores." Meus irmãos, diante das aflições, diante dos problemas que nos acontecem, cada um que está aqui hoje ligado a essa plataforma, cada um tem o seu problema. Outro tem os seus problemas maiores, outro tem os seus problemas mais pequenos. Cada um tem o seu problema. Mas aqui está o segredo: a quem você partilha os teus problemas? Com quem você partilha os teus problemas? Há quem partilha com Buda, há quem partilha com o seu avô que já morreu, com o seu bisavô, mas há quem partilha com Deus, há quem partilha com Jesus.
E quando você partilha o seu problema com Jesus, Ele está de braços abertos para fazer o quê? Para resolver aquilo tudo que está afligindo o seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você e eu, diante das aflições, se nós queremos ser vitoriosos nessa vida, se nós queremos vencer os problemas, situações nessa vida, eu te dou um conselho, meu irmão e minha irmã: partilhe os teus problemas com Deus. É a solução. Partilhe os teus projetos com Deus. Que projeto você tem da tua vida? Partilha com Deus. Partilha a tua história com Deus. Qual é a tua história? O que é que você quer que Deus faça na tua vida? O que é que você quer atingir? Onde é que você quer chegar na vida? Partilhe com Deus. Partilhe a tua vida profissional com Deus. Cada situação que aconteça contigo, partilha com Deus. Por mais que você está sendo perseguido no teu lugar de trabalho, partilhe com Deus. Tudo aquilo que você está vivendo na vida, partilha com Deus. E um dos segredos poderosos de nós partilharmos com Deus é dobrarmos o nosso joelho, meus irmãos e minhas irmãs. É dobrarmos o nosso joelho. Ser homens e mulheres que aprendam a adorar, que aprendam a orar. Falar com Deus é um prazer, é prazer. Quem fala com Deus é como se fosse uma pessoa que todos os dias está habituada a tomar um copo d'água. Mas aquela pessoa que não está habituada, que não tem prazer de falar com Deus, ele não sente sede. Meu irmão e minha irmã, um carro, hoje por hoje, um carro não consegue andar ou com energia ou sem combustível. É impossível. E nós, como cristãos, o nosso combustível é a oração. Nós precisamos ser como Ana, que diante do problema que estava vivendo, diante da aflição, ela conseguiu vencer a aflição da vida dela com o joelho no chão e com choro diante do Pai. Porque muitas das vezes nós queremos contar o nosso problema para o irmão, para a irmã, para a prima, para o sobrinho, para o avô, para o colega. Conta o teu problema para Deus, porque Ele é a solução do nosso problema. Quando os nossos inimigos tentarem se levantar, lembremos a história de Esther. Quando os inimigos tentarem nos destruir, meus irmãos, conte com Deus, dobra o teu joelho, ora. E se você perceber que com a oração as coisas não estão sendo resolvidas, aplique a segunda mudança da viatura, jejue. Se você perceber que nessa segunda mudança as coisas não estão sendo recebidas, aplica a terceira, vigie. E quando você aplicar a primeira, que é a oração, quando você aplicar a segunda, que é o jejum, a terceira, que é a vigília, meus irmãos e minhas irmãs. Ah, meu irmão e minha irmã, quando o povo de Deus está com o coração quebrantado, há um Deus que está disposto a ouvir a nossa oração. Aleluia. Deus não abandonou Ana. Deus não abandonou Esther. Deus não abandonou Jó diante das mortes e aflições que ele estava passando. Deus nunca abandona o seu povo, meu irmão. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo o amanhecer. E nós somos abençoados, porque nós temos um Deus que está sempre pronto, disponível para nos ouvir. Um Deus que está com as mãos abertas. Por isso é que Jesus disse na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina, Ele não nos ensina que quando orar e dizer assim, meu tio, meu avô, meu primo, meu Deus, não. Ele diz o quê? Quando orar e dizer assim, Pai Nosso que estás no céu. Isso significa dizer o quê? Que Deus é teu Pai, meu irmão e minha irmã. Deus é meu Pai. Deus é nosso Pai. E como Pai, Ele nunca despreza os céus. Como Pai, Ele está sempre com as mãos abertas. Por mais que a gente seja como aquele filho pródigo, como Pai, Ele está sempre com as mãos abertas. É verdade que o Pai nunca quer se distanciar do seu filho, mas é verdade que nós é que nos distanciamos de Deus, meu irmão e minha irmã. Para nós conseguir vencer, lembremos dessas palavras de Jesus. Nós não precisamos nos precipitar. Você e eu, meu irmão e minha irmã, diante das aflições, diante dos problemas, por favor, lembre que Jesus está contando com você.
que você vai saindo vencedor, vencedora das aflições. Mas não procure outros deuses, diz a sua palavra. Não terás outros deuses diante de mim. O nosso Deus é ciumento. O Deus do nosso Deus nos ama. O nosso Deus nos quer todos os dias da nossa vida. Por isso, Jesus nos diz o quê? Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu irmão, se Jesus venceu e ele nos diz que tenham bom ânimo, é porque nós podemos sair vitoriosos, vitoriosas diante das aflições que possam acontecer na nossa vida. Cada um que está nessa plataforma tem o seu problema. Eu tenho as minhas dificuldades. O irmão e a irmã que está me ouvindo nessa noite, não importa onde você está, você tem os seus problemas, você tem as suas dificuldades. E às vezes você pensa que esse teu problema é maior que os problemas do outro irmão. Quando você, às vezes, partilhar com outro irmão, você vai perceber que o problema do outro irmão é maior que o teu problema. Por isso, meu irmão e minha irmã, a solução é contar os nossos problemas, as nossas aflições ao nosso Deus que nos deu vida, a esse Deus que está sempre com seus braços abertos para nos receber, porque para Deus, por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos vencendo as aflições com bom ânimo, confiando que Deus está no controle dos nossos problemas, das nossas aflições. Essa é a palavra de Deus para o povo de Deus, para cada um de nós, que Deus continue nos abençoando rica e poderosamente. Amém e amém.